Obrigado, Alexandra, e olá a todos. Mais de 130 mil milhões de euros é o montante disponível para Portugal neste novo quadro comunitário. É o maior montante que alguma vez tivemos acesso. De facto, estamos num período de transformação, um período de mudança que alguns intitulam de Indústria 4.0. Tivemos na Indústria 1.0 a produção mecânica, que foi baseada no vapor de água. A indústria, chamada Indústria 1.0, foi quando houve a utilização da eletricidade na criação de linhas de montagens, que também trouxe uma grande transformação. Nos anos 70, vimos também desenvolvimentos tecnológicos que permitiram a produção automatizada. Neste momento estamos num período de transformação digital. Com o desenvolvimento das novas tecnologias, cyberfísicas, que permitem mudanças disruptivas no modelo de produção de negócio, temos novas oportunidades, mas também novos desafios e alguns problemas para as empresas que não se adaptarem. Esta quarta revolução vem aliar o físico, o digital e o biológico. E o que acontece é que os preços baixaram e trouxeram oportunidades. Nos últimos 7 anos, uma impressão 3D baixou o seu custo cerca de 400 vezes. Um robô industrial, nos últimos 5 anos, baixou o seu custo cerca de 20 vezes. Um drone, nos últimos 5 anos, baixou o seu custo cerca de 140 vezes. Nós temos o armazenamento na cloud agora a baixar o seu custo 10 vezes num ano, por exemplo. E a análise do genoma humano, tão importante que é, baixou nos últimos 6 anos o seu custo cerca de mais de 10 mil vezes. Isto permite-nos ir muito mais além em toda a tecnologia, em todos os modelos de negócio. O facto é que também nos trouxe novos concorrentes que nasceram com base nestas oportunidades de ter tecnologia mais barata disponível, e temos como exemplo, por exemplo, a Uber. São concorrentes que o seu core, o seu negócio, se baseia apenas no negócio em si, através da tecnologia. Portanto, a Uber não tem, neste momento, a Uber não tem táxis, não tem ativos fixos, portanto, e está nas Fortune 500 agora, é uma empresa especializada, vai obviamente trazer grandes dificuldades, como trouxe aos táxis e às empresas de transporte. Temos a Farfetch, uma empresa portuguesa, um belo exemplo, que conseguiu também tornar-se num unicórnio a utilizar apenas a tecnologia com base do seu modelo de negócio. A Fedzai, um bom exemplo também, com a desintermediação e nichos de mercado. E a Uniplaces, um site de aluguer casas. Eles não têm casas, eles têm um site de aluguer casas e tornam-se... São exemplos de empresas que estão unicórnios e vêm colocar em risco as empresas tradicionais que têm uma estrutura muito pesada e com custos fixos muito elevados. O facto é que os nossos clientes também estão cada vez mais sofisticados. Os clientes estão informados. 60% dos clientes conhecem a marca antes do primeiro contacto. 44% das reclamações hoje em dia são via social, e a experiência, temos os utilizadores online assumem a frustração quando o site não tem conteúdos relacionados com o seu interesse. O que se passa é que muitas vezes nós, quando vamos comprar um produto, já conhecemos mais sobre esse produto do que o próprio vendedor, porque tornámos-nos especialistas através do online. E temos a utilização do multi-device screen, onde nós consumimos cerca de 4 devices, mais do que a própria televisão. Bom, isto trouxe obviamente oportunidades e ameaças para as empresas. Oportunidades para as empresas se transformarem, oportunidades para a criação de novas empresas que possam realmente crescer rapidamente, e o que acontece é que, desde 2020, que mais de 75% das empresas que estão agora nas maiores são novas. E 50% das empresas na Fortune 500 foram criadas depois do ano 2000. Este quadro mostra-nos o clube dos unicórnios, ou seja, as empresas que atingiram volumes de negócios superiores a 1.000 milhões de euros cresceram. E vemos que surgia uma nova empresa de vez em quando, e neste momento, isto vai até 2017, há um conjunto enorme de novas empresas que se tornaram unicórnios. Nasceram e tornaram-se imediatamente unicórnios, porque precisamente há uma grande oportunidade por termos agora acesso a tecnologia mais barata. Isso torna que as empresas que já estão no mercado com estruturas têm que se reinventar, têm que inovar e têm que dar este passo da transformação digital para conseguir sobreviver e então crescer.
E agora, o que é que podemos fazer? Bom, não há fórmulas mágicas. Ninguém sabe mais do negócio do que conduz, do que as pessoas que estão em cada um dos negócios. O que nós podemos fazer, a Bruxelas pode fazer, o Estado pode fazer, é ajudar no caminho. Em 2005, 60 empresas multinacionais juntaram-se a pedido da Comissão Europeia para ajudar as empresas na Europa a tornarem-se mais dinâmicas e competitivas. Os factos que levaram a Bruxelas pedir isto a estas empresas foi que os fundos existiam, mas apenas 45% das empresas conheciam sequer a existência dos fundos. Das pequenas e médias empresas, apenas 4% tinham se candidatado a estes fundos. E o sucesso nessas candidaturas, a taxa de sucesso, os projetos aprovados, constituiu apenas 25%. Contas feitas, 1% das pequenas e médias empresas estavam a usufruir dos fundos. Então, num contexto europeu, com 22 milhões de pequenas e médias empresas, ou seja, 98% dessas empresas que empregavam 120 milhões de pessoas e contribuíam para mais de metade do PIB europeu, sabíamos que elas precisavam de acesso a financiamento, os fundos estavam disponíveis, nesse período havia 200 mil milhões de euros disponíveis para toda a Europa, não apenas para Portugal, mas não tinham acesso. Então constituímos este grupo de trabalho para ajudar as empresas a conhecer e a ter acesso a estes fundos. Foi um caso de sucesso, porque apoiou-se no primeiro quadro comunitário cerca de 8.100 projetos, representaram investimentos superiores a 800 milhões de euros. Houve mais de 113 mil empresas europeias e 431 entidades públicas que pediram apoio. E foram mais de 115 mil pessoas que foram formadas como resultado direto deste apoio e destes fundos. Em Portugal, o projeto chamou-se European Grants Advisor e em Portugal, através da subsidiária da Microsoft e em colaboração com o Estado, surgiu o Programa Mais, a mesma iniciativa, apenas para o mercado nacional. Significa mediação e apoio, incentivos e subsídios. O fundador da Microsoft, um dos fundadores da Microsoft, veio a Portugal para o lançamento do programa, como uma das empresas e a principal empresa que estava a apoiar a iniciativa, veio para o lançamento e, de facto, o que é que o Programa Mais fazia em Portugal? Apoiava as empresas na consultoria gratuita e pesquisa de análise de enquadramento dos projetos, ou seja, mostrava às empresas quando tinham investimento, os nossos consultores mostram ainda qual o caminho, que apoios podem eles aproveitar, simplificando os processos, divulgando os sistemas de incentivos, agilizando e complementando com outras iniciativas europeias e capturando investimento estrangeiro também. Portanto, criou-se um quadro em que se pretendia que em 40 dias houvesse um projeto aprovado de 10 semanas. Nem sempre foi possível, muitas vezes houve atrasos burocráticos pelo Estado, mas esse era o nosso objetivo e continua a ser o nosso objetivo, acompanhar desde o primeiro contacto até ao resultado de uma candidatura aprovada ou não, tentar que houvesse o mínimo período de tempo possível e com o máximo apoio às empresas que já têm muito com que se dedicar ao seu core de negócio. E é através dos nossos parceiros, o Governo, bancos, parceiros de tecnologia e associações empresariais, que nós divulgamos toda esta informação. As pequenas e médias empresas podem aceder ao portal destas entidades ou dirigir-se diretamente a nós e, através dos nossos consultores e parceiros, conseguimos ajudá-los a submeter as candidaturas e os organismos públicos e associações auxiliam e agilizam, obviamente, todo este processo. Nós temos tido várias sessões de esclarecimento, todas elas pretendemos mostrar que estamos cá para ajudar, mas também como as empresas podem aceder a estes fundos e, essencialmente, que fundos é que podem estar disponíveis, que é uma grande dificuldade das empresas, e às vezes identificar qual o fundo certo para os seus projetos, para as suas ambições, porque há realmente muitas oportunidades. Nós, num único mês, tivemos mais de 300 pedidos de apoio, o que mostra o fluxo de interesse que há pelas empresas já, mas queremos que mais empresas ainda acedam a esta oportunidade, porque de facto é a maior oportunidade que temos tido e nestes períodos de incerteza os fundos são essenciais para a capacitação das empresas.
Temos vários casos de sucesso que podemos obviamente disponibilizar e um booklet que está disponível para conhecer também o que é que outras empresas e organizações fizeram, que às vezes traz-nos também um caminho para uma estratégia de sucesso, ou seja, sem redundâncias, sem estar a fazer experiências, às vezes não é necessário reinventar a roda. Um exemplo dos primeiros em Portugal, quando começamos a apoiar empresas, foi a empresa Info Portugal. Eram projetos de empreendedorismo, onde dirigiam-se a nós apenas com ideias e sem formas de financiar o projeto. Este caso foi realmente o primeiro, muito interessante. A ideia era cartografar o território nacional através de um avião para fazer um GPS, mas um GPS para mobile, que ainda não havia. Portanto, colocar as coisas no mobile, que hoje em dia é obviamente algo que todos temos, não existia na altura. E então conseguimos uma aprovação de um fundo que permitiu realmente colocar uma câmara com um algoritmo criado pela universidade num avião que cartografou o território nacional. Criou-se, portanto, um software que já teve a possibilidade de ser integrado no primeiro mobile e, obviamente, isto tudo foi-se desenvolvendo e hoje em dia todos temos soluções dessas nos nossos bolsos. Alguns exemplos de casos submetidos em Portugal. Temos a cinzento casos de organismos públicos. Os organismos públicos tiveram até hoje apoios na ordem dos 85% a fundo perdido. Portanto, são milhões de euros que o Estado aproveitou para se desenvolver, ou seja, para modernizar e capacitar-se para atender melhor os cidadãos. Temos grandes empresas e pequenas empresas. Isto está com cores diferentes para mostrar precisamente que os apoios não são apenas para PMEs, como se pensa. Diz que deviam ser mais direcionados para PMEs, mas também há apoios para grandes empresas e há apoios para o Estado. E os apoios não são só para o Estado, também, como se diz, são para todo o mercado, é para nos desenvolvermos em conjunto. O programa Mais, ou seja, a versão portuguesa e apenas em portuguesa, teve no primeiro quadro comunitário mais de 4 mil empresas apoiadas, 80 milhões em projetos e 100% de sucesso. Portanto, no único ponto de contacto tinham toda a informação sobre instrumentos disponíveis, elegibilidade dos requisitos da candidatura gratuitamente e os passos necessários para formalizar as mesmas. Tivemos em todo Portugal 2020 90% de aprovação. Portanto, a média nacional, se não estou em erro, era cerca de 37%, ou seja, em cada 100 empresas, 37 conseguiam os seus projetos aprovados e, portanto, nós quisemos ir mais além. E além de ajudar as empresas a conhecer os apoios, ajudámos as empresas a candidatarem-se e conseguimos com isso uma média de 90% de projetos aprovados, o que comprova que realmente estamos no bom caminho e temos feito alguma diferença neste caso. Este gráfico que conseguem ver atrás de mim é um gráfico, parece desenhado por uma criança, mas não é, desenhado por um deputado europeu e eu penso que tem muita relevância para este caso porque mostra claramente que desde 1951 temos tido períodos de crise e superação da crise constantes. Estes períodos têm sido constantes e nós neste momento, se olharmos para o histórico, vamos ver que estamos a caminho de uma recuperação, cerca de até 2030. Portanto, até 2030 e com este quadro comunitário a ajudar, estou convencido que a Europa e Portugal vai recuperar. Temos é que todos nos unir e conseguir ultrapassar as dificuldades aproveitando estes fundos e através da transformação digital das empresas. Ao referir-me aos mais de 130 mil milhões de euros disponíveis agora neste quadro comunitário, estava-me a referir concretamente aos apoios estruturais que são disponibilizados para as empresas portuguesas e Estado, mas também acrescentando os fundos a que as empresas portuguesas podem candidatar diretamente a Bruxelas. Podemos distinguir aqui 3 pilares, onde uma ciência de excelência, através de vários programas, também da competitividade da Europa e dos seus desafios, onde temos a saúde, a cultura, também a segurança, a bioeconomia, enfim. Mas no terceiro pilar encontramos iniciativas para uma Europa mais inovadora. Em Portugal, este novo quadro, o Portugal 2030, foi definido com 8 eixos e 4 agendas temáticas. São mais de 33 mil milhões de euros que estão agora disponíveis através do Portugal 2030 para as empresas.
Os objetivos prioritários são, primeiro, as pessoas, portanto, menos desigualdade e inclusão. Mas a inovação como motor do desenvolvimento. A inovação aqui é muito importante. Mas queremos também um país mais competitivo e extremamente coeso internamente, mas um país sustentável e que valorize os seus recursos também. Portanto, são estes os pilares. A Agenda 1 tem as pessoas como primeiro, um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdade. Estamos a falar da sustentabilidade demográfica, promoção da inclusão e luta contra a exclusão, combate às desigualdades e promoção da igualdade e oportunidades. E nestes 4 pilares damos destaque à Agenda 2, a inovação e qualificação como motores do desenvolvimento. De facto, é aqui a promoção da sociedade de conhecimento, inovação empresarial, qualificação dos recursos humanos e qualificação das instituições que nos estamos a focar hoje. É aqui que nós vamos ter apoios que vão tornar as empresas mais competitivas, portanto, permitir que façam esta transição digital. São mais de 16 milhões de euros que temos empregos. A transição digital vai contar com mais de 2 milhões de euros. São as empresas 4.0, a qualidade das finanças públicas, justiça económica, ambiente de negócios, administração pública mais eficiente e escola digital. Mas a resiliência também, com o Serviço Nacional de Saúde, habilitações, respostas sociais, capitalização e inovação empresarial, qualificações e competências, infraestruturas, florestas e gestão hidráulicas, vão também trazer muitas oportunidades às empresas. Com o investimento do Estado traz muitas oportunidades às empresas e estão aqui disponíveis mais de 11 milhões de euros. Relembro que a maior parte dos apoios são para pequenas e médias empresas. E para ser considerado uma pequena e média empresa, uma empresa tem que ter 2 de 3 pressupostos que vão ser aqui enumerados. Portanto, um ativo líquido total inferior a 43 milhões, ou o número de pessoas ser inferior a 250 ou o volume de negócios inferior a 50 milhões. E repetimos isto porque muitas vezes vêm-nos perguntar, mas somos uma PME, não somos uma PME, podemos aceder a este fundo ou não? É muito simples verificar se somos uma PME, é apenas cumprir 2 destes 3 pressupostos e a empresa pode-se registrar como pequena e média empresa. Vamos passar uns casos práticos de apoios, casos reais, de apoios do quadro do Portugal 2020, que são apoios muito semelhantes aos que vêm aqui e que nos mostram a vantagem de utilizar estes apoios. Neste caso, a empresa Atlantis, uma empresa de tecnologias de informação, era uma empresa que pretendia fazer um investimento e queria saber se podia aceder a estes fundos comunitários. Em primeiro lugar, verificámos o seu código de atividade, não tinha qualquer problema, cumpria o critério PME, porque tinha autonomia e tinha uma autonomia financeira superior a 15%, portanto os apoios não estão disponíveis para todas as empresas, mas estão para as empresas que têm possibilidade de ter sucesso, não uma empresa que de facto já tem muitos problemas e acaba por ser um montante que vai ser desviado de alguém com maior probabilidades e, obviamente, tinha os seus licenciamentos todos regularizados. As áreas da empresa onde pretendia investir para se qualificar, para se capacitar para o mercado internacional, nacional e internacional, tornar a empresa mais competitiva, de facto, no mercado, foram simples, 15 mil euros em hardware, um ERP com 47 mil euros, o software 50 mil euros, no novo domínio queriam gastar 2 mil euros, promoção e divulgação, obviamente, 30 mil euros, um plano estratégico para ir para fora, normalmente necessário 18 mil euros, o registro da marca 3 mil euros e queriam capacitar os seus recursos humanos através de formações com 80 mil euros e novas contratações também. Bom, através da candidatura a este apoio, um investimento total de 250 mil euros, recebeu um apoio de 45% a fundo perdido, ou seja, a empresa recebeu de volta do seu investimento de 250 mil euros, 112.500 euros, o que obviamente tornou muito mais fácil toda esta operação. Este sistema de incentivos tinha como principais investimentos elegíveis inovação organizacional e gestão, equipamentos relacionados com o desenvolvimento do projeto, software, desenvolvimento de engenharia de produtos, criação de marcas e design, economia digital e tecnologias de informação, eficiência energética, proteção e propriedade industrial, qualidade,
transferência de conhecimento, distribuição e logística, eco-inovação, formação profissional e contratação de recursos humanos qualificados. Ou seja, permitia de facto que todos os investimentos necessários às empresas para se tornar mais competitivas fossem aqui enquadráveis, desde que a empresa fosse uma pequena e média empresa e pretendesse realmente crescer e internacionalizar os seus produtos, processos ou serviços. E tínhamos um apoio essencialmente dedicado mesmo à internacionalização. Este caso prático com a Lidl tinha como objetivo alcançar uma extensão de mercado em presenças e feiras e exposições, para aumentar a notoriedade da marca, promover a experimentação, enfim, num ambiente de fácil comparação com produtos que visavam satisfazer as mesmas necessidades. Para isso era crítica a presença na web e tinham que criar canais relacionais para funcionar como suporte ao CRM, que ao desenvolver as diferentes campanhas potenciavam a venda e a geração de leads comerciais. Bom, eles eram uma empresa de editora de livros com um código de atividade consistente, cumpriam o critério PME e também tinham uma autonomia financeira superior a 15% e estavam totalmente regularizados. Os primeiros critérios estavam cumpridos, portanto, passámos à área de investimento. Pretendiam investir em recursos humanos 60 mil euros, 14 mil num website, 52 mil euros no CRM, 6 mil euros em software e na promoção e divulgação 101 mil euros, que andataram-se ao sistema de incentivos à internacionalização, que lhes permitiu reaver 45% novamente a fundo perdido, ou seja, não reembolsável, de um investimento total de 233 mil euros, ou seja, de 105 mil euros foram recuperados pela empresa e, mais uma vez, uma excelente oportunidade para se tornarem uma empresa mais competitiva e abordarem o mercado internacional. Os principais investimentos elegíveis para um projeto desta natureza eram participação em feiras e exposições no exterior, através do aluguer de espaço, stand, funcionamento, tradutores, viagens, estadia, ações de prospecção de mercado externo, portanto, viagem e estadia, missões empresariais ao exterior e missões inversas, estudos de mercado, serviços de consultoria relacionados com prospecção e captação de novos clientes, ações de promoção realizadas no mercado externo, campanhas de marketing no mercado externo, assessoria de imprensa e relações públicas no mercado externo, estudos e diagnósticos e auditorias, criação de marcas, coleções direcionadas a mercados internacionais, marketing digital, domiciliação de aplicações e adesão a plataformas eletrónicas, subscrição de aplicações em regime de software as a service, presença internacional na web através do website, catálogos eletrónicos, lojas online, marketplaces, formação profissional e também contratação de recursos humanos qualificados para estar nestes novos mercados, portanto, a ajudar a empresa a crescer. Basicamente, cobria tudo. O sistema de incentivos à inovação, o terceiro dos 4 que aqui vos apresentamos, tem como exemplo prático a transformação digital numa indústria. Este apoio era um apoio diferente dos outros 3 que aqui vos trazemos, é um apoio reembolsável, ou seja, em que o Estado, através do montante que vem de Bruxelas, permitia que as empresas financiassem a custo zero, com condições muito favoráveis, permitindo que no final, se tudo fosse cumprido, transformasse uma parte disso em montante não reembolsável, ou seja, sim a fundo perdido, mas apenas no final. Este caso desta empresa era uma empresa da indústria, com um CAI também adequado, não cumpria o critério PME, mas isto era um apoio que servia para uma empresa de qualquer dimensão. Eles tinham uma autonomia financeira de 68% e o licenciamento todo regularizado. O quadro de investimento deles a 24 meses, o tempo de útil de um projeto, o tempo de um projeto de investimento, foi equipamento 20.200 euros, software 8.000 euros, criação da marca 10.000 euros e por aqui fora transferência de tecnologia 450.000 euros, ou seja, foram comprar uma tecnologia que necessitavam para inovar dentro da empresa e pediram a quem o fizesse e custou-se 450.000 euros, parceiros prévios, domiciliação da Cloud Azure, preparação de ações de prospecção, plano de marketing e implementação, prospecção e contacto,
E as despesas com o Visor Oficial de Contas? Bom, tínhamos um investimento de 1.481.500 euros. Através deste apoio, eles conseguiram uma taxa base de 45% e majorações de 20%. Ou seja, um incentivo reembolsável sem juros foi de 962.975 euros, ou seja, uma grande ajuda, um grande apoio novamente para estas empresas. Este apoio permitia, como principais investimentos elegíveis, construção de edifícios, obras de remodelação, limitações ao aviso do concurso, claro, máquinas e equipamentos, equipamento informático, portanto, todo o software necessário ao funcionamento, direitos de patentes, licenças, intervenção de um técnico oficial de contas ou um revisor oficial de contas, serviços de engenharia, projetos de arquitetura, engenharia novamente, estudos, diagnósticos e auditorias, planos de marketing, material circulante, portanto, também formação de recursos humanos, ou seja, custos com pessoal relativos a formadores e formandos e custos indiretos gerais também. Mais uma vez, um apoio muito interessante, mas este agora um apoio reembolsável. E passamos ao quarto dos três apoios e, na realidade, o apoio que sempre nos pareceu o melhor apoio que as empresas portuguesas tinham. O Sistema de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico é um sistema que nos parece dos mais interessantes para as nossas empresas. É um sistema que permite que as empresas aproveitem ideias e consigam transformá-las num produto, ou seja, todo o processo de desenvolvimento que contém investimentos como recursos humanos, software, hardware, investigação, é tudo elegível num projeto que funciona a fundo perdido. Portanto, um projeto com apoio não reembolsável. Como caso prático, por exemplo, novamente aqui em InfoPortugal, a InfoPortugal era uma empresa de georreferenciação, com um código de atividade normal, cumpria o critério de PME, embora isto fosse um apoio para empresas de qualquer dimensão, e uma autonomia financeira superior a 15% e tinha tudo regularizado. Bom, o que eles queriam era sistematizar a extração e conhecimento utilizável a partir de imagens e outras fontes de informação e estabelecer conexões e ligações a diversas fontes. Queriam caracterizar a precisa dinâmica de uma cidade. Para isto, em recursos humanos, pretendiam gastar mais de 300 mil euros, através do seu parceiro tecnológico que teria um custo de 141 mil euros, o hardware tinha um custo avaliado em 10 mil euros, software 90 mil euros, os serviços cloud 35 mil euros e a promoção e divulgação de todo este projeto de 25 mil euros. Estamos agora a falar aqui numa taxa base de 25% mais majorações, nós neste caso conseguimos cerca de 65%. Este apoio ia muitas vezes a 65% não reembolsável. E no investimento de 604 mil euros conseguiram recuperar 362 mil euros. Temos inúmeros casos práticos de projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico onde daqui das ideias tornaram-se realidade. Portanto, as estratégias e ideias de empresas tornaram-se realidades e são produtos que estão agora, o que todos nós temos acesso, produtos que surgiram pelo facto de se conseguir aproveitar este apoio. Os principais investimentos elegíveis aqui são as despesas com pessoal técnico dedicado às atividades de investigação e desenvolvimento, aquisição e licenciamento de patentes e fontes externas, matérias-primas, matérias consumíveis e componentes, aquisição de serviços a terceiros, incluindo assistência técnica, instrumentos, equipamento científico, técnico e software específico, despesas com a divulgação de resultados junto do setor, viagens e estadas no estrangeiro, implementação e certificação de sistemas de gestão, despesas com a intervenção de auditores técnico-científicos, intervenções de toques e ROCs para a validação das despesas do projeto, alguns custos indiretos do projeto e até mesmo adaptações de edifícios e instalações, transportes, seguros, montagens e desmontagens de equipamentos apenas em tipologias de projetos demonstradores. Não vem só, quando falamos em apoios à investigação e desenvolvimento tecnológico, e falamos neste momento em cerca de 65% a fundo perdido, este montante pode ser acumulado com um sistema de incentivos fiscais. Ou seja, num projeto que já foi, onde já houve apoio, podemos ainda candidatar a empresa a um sistema de incentivos fiscais. Ou seja, uma empresa pode conseguir recuperar em cerca de 2 anos, cerca de 90% de todo o projeto. Uma parte em fundos europeus, outra parte em incentivos fiscais.
Temos um caso prático de uma empresa normal, com código de tecnologias de informação, que cumpria o critério PME, embora isto seja um apoio para qualquer dimensão, tinha uma autonomia financeira de 26%, portanto enquadrável, e estava com todos os licenciamentos regularizados. Esta empresa teve no seu projeto de investigação e desenvolvimento tecnológico um ativo fixo tangível, um Surface de 5.500 euros, despesas com pessoal 70.000 euros, dirigentes quase a gestão da instituição, despesas de funcionamento máximo de 55% dos salários, aqui foram 3.453 euros, despesas com entidades de investigação e desenvolvimento tecnológico reconhecidas 9.000 euros, ou seja, este parte dos apoios que não foi incluída dentro do apoio foi aqui elegível. E eles tinham aqui um investimento total de 88.000 euros. Desses 88.000 euros, recuperaram 72.739 em apoio fiscal, que é a mesma coisa. Algo muito importante que devemos ter em consideração é que todos os incentivos que referimos e todos os incentivos que vão estar disponíveis agora neste novo quadro comunitário, esta grande oportunidade tem também efeitos na concorrência. E quando pomos, por exemplo, uma empresa que utiliza o sistema de incentivos para desenvolver um novo produto e recupera cerca de 65% ao lado de uma empresa que não o faz, obviamente que a empresa que o fez tem um custo muito mais baixo no desenvolvimento do produto e consegue, obviamente, colocar o produto no mercado a um preço mais baixo ou então desenvolver um produto melhor do que a empresa que não utilizou os fundos. Desta forma, chamamos a atenção que não só neste período de incerteza e que é necessário para a sobrevivência das empresas a utilização dos fundos para se poderem transformar, é também uma necessidade utilizá-los para não estar em desvantagem em relação aos outros. Portanto, os incentivos estão cá, devem ser utilizados. Estamos disponíveis, obviamente, para vos apoiar. Portanto, as oportunidades estão cá. Nós agradecemos à Databox, obviamente, o convite para estar neste evento. O tema é muito importante. Continuamos disponíveis para vos ajudar através ou da Databox, o nosso parceiro que nos trouxe cá, ou através de Bruno Rodrigues, @europeangrantsadvisor.pt. Basta solicitarem um contacto que eu ou algum dos nossos consultores irá contactar-vos para vos ajudar a conhecer os apoios que estão disponíveis, os apoios que podem ser a chave para a competitividade do vosso negócio, os apoios que podem ser também a chave para a sobrevivência do vosso negócio ou mesmo para o crescimento. Muito obrigado a todos e muito boa tarde. Agradeço a Bruno Afonso Rodrigues a sua notável participação no nosso evento. Deixo-vos agora com um vídeo do nosso patrocinador Epson. Vamos agora dar início ao nosso painel de debate subordinado ao tema O Caminho para a Recuperação.
será moderado por Ana Margarida Paula, partner da agência de comunicação Adding Value, a quem passo a palavra para nos apresentar os seus convidados da Dell, Fujitsu, Samsung e Schneider. Volto a recordar que pode colocar questões através da caixa de chat, sendo que estas serão posteriormente respondidas por e-mail. Ao fazer a sua pergunta, deve identificar a que oradora dirige.